Bom dia, boa tarde, boa noite. Sextou mais uma vez, graças a Deus. Estamos na UTI, mas não estamos doentes. A UTI aqui serve para tratar o desconhecimento. Se você quer curar o desconhecimento, venha para a nossa UTI. E hoje eu tô com uma moça aqui, muito valente. Muito valente. Uma moça que escreveu um livro junto com um psiquiatra e o que ela fez, além de aprender, foi organizar o conhecimento. O grande mérito dela está justamente nisso. Se a gente for comparar quem sabe e organiza e transmite com clareza, é difícil dizer quem é que leva vantagem. Sibeli, obrigado por estar aqui. Obrigada, viu? Você é um obrigada, anjo. Caio. Obrigado mesmo, eu te agradeço legal. muito, é uma honra recebê-la aqui, viu? O que eu vi da sua trajetória é admirável, né? Principalmente na sua valentia de procurar outro país, de escrever um livro com um psiquiatra e organizar o pensamento dele, tá certo? Colocar de um modo palatável para as pessoas o pensamento dele. O que não tira em nada a profundidade do que ele fala e do que você se transmite. Muito pelo contrário, a gente estava falando antes de começar a gravar isso. Muitas coisas do que você diz, eu consigo se identificar em pensadores antigos e você diz a mesma coisa. E hoje em dia, o que as pessoas precisam é exatamente isso. É uma espécie de educação cognitiva, educação sentimental, educação social. E o seu livro traz tudo isso, tá? E mais um pouco ainda. E o mais legal, as regras. Né? Vou te pedir antes de tudo... Bagunçar com as regras. Que bagunçar as regras, Mas até para bagunçar a regra, a gente tem que saber antes. Saber a regra. Então, o que eu queria era que você contasse um pouco da sua trajetória. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Eu trouxe o livro para você. Obrigado, a nossa aceita que dói menos. Aceita do aceita, tá? Entendi. Que daqui a pouquinho você vai estar recitando. O que foi muito legal, assim, também. Muito obrigado, é uma honra. Obrigado pela dedicatória, eu te agradeço muito. E vamos conversar muito ainda sobre ele. Porque, querendo ou não, você tem nichos de público. Você tem médico falando com médico. Eu não vou entender, você não vai entender, que agora não eu somos entendo. médicos. Não, agora você entende. Tô agora tem os jargões, né? O mais legal é democratizar o conhecimento, que é o seu grande mérito. É o que eu gosto de fazer. Democratizar o conhecimento, porque o conhecimento foi feito para ser partilhado. Isso, né? Isso De aí. nada adianta você ter uma cultura, um conhecimento absurdo e não partilhar isso. Eu vou contar um pouquinho da minha história, mas você estava listando todas as educações, né? Eu estava esperando você falar assim, artística. Sim, a educação também. Artística. E por quê? Porque isso vai conversar com tudo que aconteceu com o nosso Aceita Que Dói Menos, né? Então, assim, eu sempre fui uma criança muito imaginativa. E eu lembro que eu falava pra minha mãe, assim, com 4 anos que eu queria ir pra escola. Com 6, eu fui e chorava, porque meu irmão ia pra escola, eu também queria ir. Eu também queria aprender, né? E aí, com 6, que eu tava no prezinho, não era na primeira série, eu já saí alfabetizada. E já saí contando história, que era o que eu gostava de fazer. E aí, cresci escrevendo, sempre. Eu sempre falo que a escrita sempre foi minha salvação, né? As artes no geral. Mas a escrita foi o primeiro meio. E aí eu fui escolher uma faculdade para fazer. Eu queria jornalismo, pensei em pedagogia, mas o meu pai, que era economista e advogado e contador, ele falou assim para mim, faz economia. Por que você não faz economia? Naquela época, né, 94, Plano Real... Aí eu falei, tá, vou fazer, não sei, né? Ele listou, não tem profissão ruim, mas com jornalista talvez você tenha um pouco mais de dificuldade de encontrar emprego, com pedagogia pode ser mais difícil de você crescer, segundo as orientações dele, né? E economia vai te abrir mais portas. Fui lá eu fazer economia, fiz Mackenzie, curso dificílimo, muita carga analítica, muita carga histórica, social, matemática, estatística. Né? E aí sobrevivi e fui para o mercado de trabalho. Sobreviver economia. Eu amo economia, mas é dificílimo. É difícil. E eu falo que nada se perde, né? Então a gente vai chegar lá. Fui para o mercado de trabalho, economista também. Era difícil conseguir emprego, mas eu consegui emprego no processo de trainee numa auditoria grande. E o sócio falou assim para mim, você vai ter que fazer contabilidade. Tudo bem, eu vou
eu vou te contratar, porque a gente, depois ele explicou a gente, não sei, gente, se já mudou, mas naquela época, o que eles me falaram é que o economista, o advogado que eles contratavam, outros profissionais da área de sistema, eles pensam no todo, eles conectam áreas diferentes. E o contador, ele já era mais aquela coisa da matemática, né? Sim. Que não era o que o auditor precisava. O auditor, ele precisa entender, o overview, como é que a gente fala isso? O todo, né? A big picture. Eu não sei mais como falar isso em português. Tinha que ter uma visão holística. De tudo. Né? Das conexões, tudo. E o economista tem, né? O auditor sim, porque você vai lá auditar uma empresa, você tem que auditar absolutamente tudo, desde da fábrica, das pessoas que trabalham lá, entender o processo, e aí você vai conversar com o presidente, com o CEO, com o gerente de todas as áreas. Então você precisa fazer essas conexões. A auditoria foi uma grande escola para mim, para tudo. Inclusive escrevendo, porque como eu tinha muito cliente nessa São Paulo enorme, né? Eu fico matando a saudade daqui. Eu tinha que anotar para eu lembrar, para eu entender, né? Aquela coisa que a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu preciso de um tempo para analisar, né? Então eu fazia tudo. E aí, depois de um tempo, trabalhei como controller aqui, numa empresa que era minha cliente. E aí chegou o tempo de eu ir embora daqui, do Brasil. Porque foi meu pai faleceu. E aí eu fiquei numa empresa minha, né, com os amigos, não estava indo na velocidade que queríamos, e eu falei assim, então eu vou ter que voltar para o mercado de trabalho. Eu não tenho inglês. Aí o amigo falou, vai aprender inglês. Aí eu já, né, eu não quero falar minha idade aqui, mas eu já era uma adulta, bem adulta. E aí, vou para onde? Eu queria ir para Canadá, para essas coisas mais perto. O Canadá é muito frio, né, eu acho que eu não sobreviveria. E aí eu fui, uma amiga falou assim, por que você não vai para Nova Zelândia? Não sei nem onde é, né? Aí, enfim, e olha, tem uma coisa que eu nunca falei em lugar nenhum, a Austrália, como eu era muito tímida, eu tinha vergonha de ir para a Austrália, que eu achava que eu não ia encaixar, né, naquela coisa dos filmes, né, aquele povo lindo. Eu falava, gente, eles não sei, não quis ir. Fui parar na Nova Zelândia. Eu lembro quando eu cheguei lá, tinha assim, eu não via ninguém, né, na rua, só via ovelha. É verdade, você só vê farms, fazendas, né? As fazendas e as ovelhas. E aí eu cheguei acho que uma sexta, um sábado, eu falei, gente, não tem gente na rua, cadê o pessoal? Imagina eu vindo aqui de São Paulo, não sei quantas milhões de pessoas, não tinha ninguém. E eu falei, vai ser difícil ficar aqui. No final das contas, estou há 12 anos lá. Que legal. 12 anos, e claro, muita coisa rolou lá, eu tenho que começar uma parte falando só do que aconteceu lá. Tem tempo para falar? Pode falar, porque claro. tudo culmina com o livro, né? De certa forma. Eu cheguei sem inglês. Como é que eu vou arrumar? A auditoria era uma profissão muito em alta lá. E eu recebi convites para trabalhar como auditora, mas como é que eu vou auditar uma empresa se eu não falo inglês? Então eu tive que ser cleaner, né? A faxineira, por um tempo. Eu fui aprendendo inglês, até que um belo dia, depois de 1 ano e 7 meses... Legal. 1 ano e 7 meses, eu nem entendi, eu recebi um telefonema, era de uma empresa grande lá, que eu falei, não, eles não querem falar comigo, né? E aí, olha, tem uma vaga aqui, você não quer vir para ser entrevistada? E eu fui, na cara e na coragem, e aí o rapaz que era o controller, já foi auditor da mesma empresa que eu aqui, no Brasil, né? Essas Big Fours. E aquela coisa, né, simpatia, não sei o quê. E aí eu entrei para a área de contabilidade. Foi a primeira vez que eu fui contadora na vida, porque o auditor, ele não faz, né, a contabilidade, ele audita os processos, o balanço. E aí fui aprendendo. Depois eu entrei no governo, eu tinha um sonho, como todo economista, eu queria trabalhar não sei se todo economista, mas eu gostaria de trabalhar no governo, e quando eu saí daqui, eu falei, eu vou trabalhar no governo da Nova Zelândia, eu quero. Tentei por muito tempo, 2 anos, vários nãos, até que eu consegui. Você conseguiu? Estou há 8 anos. Entrei na área, obrigada. Parabéns. Entrei na área financeira, né, como contadora, mas fazendo análise de sistemas, nessa época eu já estava fazendo mestrado em sistemas da informação. E por que sistemas da informação em negócios, né? Porque eu sempre fui muito criativa e não queria, a contabilidade me matava. Por quê? É muito 1 mais 1, 2. E eu já queria achar uns 5, 6. Era difícil para mim. Não tinha como você fazer muito regra, né? Que eu tô falando. E aquela coisa da regra me engessava um pouco,
né? Então, um pouco não muito, eu não tinha prazer nenhum em trabalhar com contabilidade, embora eu fosse muito grata, porque me abriu todas as portas do mundo. Entendo. Do mundo mesmo, assim, as pessoas respeitam muito, né, um auditor. Sim, sim. E aí fui fazer mestrado em sistemas da informação, consegui esse cargo. Hoje eu trabalho com TI, com gestão de sistemas. Para o governo da Nova Zelândia. Que com liderança interessante. de gestão de sistemas. Foi Amo, uma batalha, absolutamente. Né? Sim. Foi uma batalha. Agora, foi. Assim, eu pra acho quem que ouve a história, parece que foi manteiga, foi mas muito não foi. fácil, né? Não, muito sofrimento. Muita cascadura. Eu falo que para morar no exterior, eu fui sozinha, não falava inglês. Eu não conhecia ninguém. Eu não tinha nem dinheiro direito. E aí eu fui fazendo as coisas lá. Mas assim, a gente cresce muito nas dificuldades, né? Sim, sim. Eu acho que uma pessoa sem dificuldade, realmente ela tem essa dificuldade de ter essa resiliência. Infelizmente. O que eu acredito muito que é uma coisa blasé, mas é assim, os desafios que a vida nos dá é o que faz a gente crescer. Aquela história, né, também, de que marinheiro bom só se dá em tempestade. Quem não tem desafio, quem não tem barreira para romper, não tem motivo para ir para frente. Então, tudo isso, na minha percepção, cria. E mais uma coisa, eu falo porque, embora eu não more no exterior, eu tenho uma trajetória determinada, que eu digo o seguinte: a vitória tem um gosto melhor. Não tem? Tem, mas é uma coisa meio também de sobrevivência, né? Porque assim, eu lembro, né, você falando assim da manteiguinha ali, né? Cada não que eu recebia era uma dor, porque você falava assim, poxa, eu não tenho mais nem dinheiro, como é que eu vou sobreviver aqui? E aí eu fui tendo os meus próprios, fui criando os meus jeitos, né? Eu li, até hoje eu tenho um documento de Word com 16 páginas. Eu estudava antes de qualquer entrevista, eu ficava horas. Porque eu sabia que eu ia ficar nervosa, que eu não ia falar direito, que o meu inglês até hoje eu não tenho muita confiança. Mas me viro, viu? Já dei aula em mestrado lá e tudo. Que legal. Já tive programa de rádio ao vivo, eu vou voltar nisso. Mas aquela insegurança tá sempre lá, né? Então eu treinava muito. Me gravava, me ouvia. E aí, a exposição te faz crescer muito também, né? Essa coisa do marinheiro. A exposição faz você descobrir coisas que você não sabia que tinha, né? E você morando no exterior, tem aquela piadinha que eu falo, todo dia é um 7-1 diferente, né? Você tem que você total uma polada de todos os lados e por muito tempo, né? Mas então, você sofreu algum preconceito, alguma coisa? Opa, foi por isso, até esse livro é fruto de tudo isso, né? De toda essa história, não é um componentezinho só, né? Como toda análise holística, de muita coisa. Mas eu vou chegar nele, eu só queria uma coisa que ficou faltando. As artes na minha vida. Porque tanto quando eu trabalhava com auditoria aqui no Brasil, eu tinha os meus hobbies sempre ligados às artes. A dança, primeiro, que foi me dando essa exposição de ter mais segurança para me expor, para lidar mais com a minha aparência, que eu sempre tive problema, de me aceitar. Então, de tudo, né? De autoestima. E foi de pouquinho, não é uma coisa que venha sendo nada boom, né? De pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Quando eu fui para Nova Zelândia, eu sempre gostei muito de cantar, né? E aí eu lembro que eu falei para minha mãe, eu vou querer ser cantora, vou tentar ser cantora na Nova Zelândia. Não me peça para cantar aqui, que ainda tô rouca, né? Sempre tô rouca aqui. E aí eu vi no jornal mesmo, papel, que estavam procurando cantoras. E aí assim, eu vi um musical. Falei, nossa, musical, elas estão cantando, elas estão dançando, elas estão atuando. Eu quero isso. E aí eu fui, não entendia bulhufas do que elas falavam. Isso foi, a ignorância realmente é uma bênção, né? A gente tem esse ditado. Verdade, concordo. Ignorance is a blessing. E porque eu não entendia o peso delas na Nova Zelândia. Então eu fui porque eu queria, qual que era o meu pensamento? Eu tenho 3 meses e meio aqui, eu preciso aprender inglês, eu preciso conviver com pessoas que falam inglês. E eu quero cantar porque eu não sou de ficar estudando a gramática, isso não vai dar para mim, eu preciso de outra coisa. Eu quero aprender ali na realidade, vivendo. E aí teve uma audição depois de um tempo. O negócio era assim, você ficava um mês lá, aprendendo as músicas, e aí você tinha uma audição. Eu entendi? Obviamente que não. Chegou no dia da audição,
audition, ok, você vai ter que cantar, mas tinha que cantar uma música. Eu achava que eu tinha que cantar, sei lá, qualquer música, Madonna. Não, eles têm um cronograma, né? E eu lembro que foi a música dos Beatles, Can't Buy Me Love, alguma coisa assim. Can't Buy Me Love. E eu cantei mais ou menos, né? Nem... tá, você tá dentro. Entrei no grupo. Fiquei no grupo por 7 anos, fui bicampeã neozelandesa. 7 anos? Ele, 7 anos. Que sempre também me salvou, porque cada gol contra que eu tomava lá, eu ia pro meu grupo que me ajudava eu me manter ali, né, e ter alguma coisa que me satisfazesse. Que trajetória como campeãs neozelandesas, a gente foi para os Estados Unidos representar a Nova Zelândia no Campeonato Mundial. Eu tive um solo, porque eles achavam, imagina, latina vai fazer uma dançarina de flamenco, né? E aí eu tive um solo, só que eu fiquei em Las Vegas. Las Vegas, naquela época, todo mundo fumava em ambiente fechado, eu com uma asma horrorosa, não conseguia respirar, e aí eu tive uma crise de asma. Moral da história, fiz a minha performance, meu solo toda, não conseguia respirar, aquela coisa, todo um monte de coisa aconteceu. Eu tive que correr atrás do palco, porque a porta, eu tinha que sair, trocar de roupa e voltar, a porta estava fechada. Imagina, quem tem crise de asma sabe, é horrível. E aí, no final das contas, quando elas souberam que eu estava muito mal, eu não ganhei um prêmio, eu ganhei... eu fui nomeada para o troféu Melhor Asmática da Nova Zelândia. Eu tenho... eu tenho um troféu, saiu no jornal, fui lá... Você cantou no dia? Não, no dia, cantei daquele jeito, eu não tinha voz, mas eu performei, né, que a gente faz as dancinhas, eu já fazendo dancinha aqui, fazendo as dancinhas lá, muito mal feito, porque eu estava doente, mas quando eu olho hoje, eu tenho uma alegria. Eu imagino. Porque eu falo, poxa, é uma vitória fora de né? E a gente ganhou o prêmio de melhor grupo do mundo, né? Pelo público, que a gente nunca tinha acontecido isso na Oceania. E ficamos no inédito 5º lugar, que assim, para Nova Zelândia, que é um país pequenininho, era a glória. E sai nos jornais do país, bonito, aí a gente vai ser entrevistado. É muito legal. Que a Nova Zelândia tem mais esse senso de comunidade, né? Daquela coisa. Aqui também tem, né? Quando a gente comemora, mas lá acredito que tenha mais, até pelo tamanho do país, isso, tem aquela pela coisa. densidade demográfica, que não deve ser grande. E aí eu ficava ali com elas, tinha os meus próprios propósitos, né? Porque eu queria, assim, eu quero ficar na frente, né? Que tem as performances que ficam na frente. Eu consegui. Mas tudo assim, por mim. E aprendendo inglês, fazendo amizade ali. É diferente, né? Assim, não é diferente, eu não sei. Eu acho que, assim, é aquilo que eu falei da exposição. A gente vai criando as coisas, né? Eu acho assim, que a gente, eu já volto a dizer, uma trajetória diferente, mas semelhante. Chega uma hora que você para e olha para trás e fala assim, como é que eu fiz isso tudo? Não sei isso. Mas você ficou 7 anos no grupo. Fiquei. E a contabilidade, a auditoria? Ficou para trás? Não, aí trabalhava. Sempre em paralelo. Então, assim, eu estava conversando também nos bastidores, as pessoas têm dificuldade de entender, né? Eu nunca larguei as minhas áreas técnicas. Nunca. Que interessante. Eu não consigo. Eu gosto de um problema para eu resolver. A gente até tem um negócio do capítulo dos problemas, né? Eu gosto dessa análise de dados, de sistemas, de conectar coisas que ninguém consegue ver, sabe? Olha, mas isso aqui, sabe assim, conectando coisas. Eu amo isso. Então, eu nunca deixei de fazer. Eu sempre continuei nas áreas, continuei estudando, fiz o mestrado, me formei com honra. Que foi muito difícil, obrigada, porque eu estava aprendendo inglês, né? Isso que eu ia perguntar eu estava aprendendo inglês. Você enfrentou a banca em inglês? Fiz tudo em inglês, do meu jeito. Fiz uma pesquisa única também, unindo blockchain, né, do sistema público, que era Eles usam blockchain lá? Algumas empresas. Não, sistema não. Eu não posso, tinha que fazer um podcast só para falar do sistema público, que eu gostaria até de escrever um livro sobre isso, porque nós estamos muito melhores, acredite. O Brasil é muito bom em tecnologia e em várias outras coisas do que vários países desenvolvidos, inclusive a Austrália. E não sou só eu que falo, entendeu? A gente tem grupos de discussões e as pessoas falam, gente, eu não acredito, né? Como é que pode? Então, o brasileiro tem orgulho, porque o Brasil realmente está na ponta de várias coisas. Por exemplo, o Pix, né? Um sistema de pagamento que até o ano passado, eu acho, a Nova Zelândia, se você depositasse na sexta-feira, só ia cair na segunda. Entendo. Então, e eles, aquela coisa da percepção, para eles isso era fantástico.
E eu voltei do Brasil com o Pix, falei, meu Deus, o que é esse Pix? Né? Eu tinha ficado lá 4 anos. Agora, e saúde pública, educação pública lá, como é que é? Controvérsias, né? A saúde pública é universal, a gente paga algumas contribuições, né? Por exemplo, eu tive um acidente, estava falando para você, foi quase tudo pago pelo governo, tudo para o resto da minha vida. Então, assim, tive problema nos dentes, no braço, concussão, então tive terapia para processo de trauma, tive terapia... não foi só o cuidado, mental. O cuidado Também. até mesmo mental. Que interessante, cara. Tudo gratuito. Tudo gratuito, E assim é meio o seu mestrado? Ruim, mais ou menos, mas... Não, mas corta. você tem... Brasil ruim é é bom. não ter. Assim, né? ruim é não Brasil. ter. Eu acho assim, eles são países muito pequenos, né? O Brasil também está muito à frente com relação à saúde, em pesquisa, em tudo, odontologia, posso falar sem medo. O SUS, se você pegar comentários de autores estrangeiros do SUS, todo mundo tem grande admiração pelo SUS. Sim. O problema são as pessoas. O problema é a implementação prática do SUS. Mas isso é igual em todos os lugares, viu? Na Nova Acho que é uma Zelândia, das assim coisas também. E aí a gente tem, né? O jeito que a mente funciona, né? A gente não gosta do novo. A gente tem resistência contra o que não conhece, né? É normal. Concordo, mas eu quero dizer o seguinte. Lá na Nova Zelândia, no Brasil promete-se muito no que pertence ao SUS, por exemplo, e se entrega muito pouco. Lá, pelo tamanho, né? Acho, talvez. Não, vamos esquecer a causa, mas lá na Nova Zelândia, o que se promete é entregue? Vai demorar um pouquinho. Como assim? Vai demorar, não. Tem também filas, também vai depender da urgência. Entendo. Tá tendo crise, porque depende basicamente de profissionais imigrantes, né? Do estrangeiro. E aí eles não facilitam a conversão de diploma. Então vai criando tudo... Eles têm os problemas típicos sim, lá. Sim, tem. Bom, todos os países têm problemas. Você conseguiu o que você queria, o que você almejava na dança, nas artes, no trabalho técnico. E como é que, de repente, a dançarina, a contadora / auditora, acaba escritora? E economista, né? Aquelas economista, perdão, não, o erro foi meu. Não é. É que é engraçado que cada um que faz uma entrevista comigo põe uma coisa ou outra. Não, desculpa, não, mas é verdade. Tem o rádio também. Antes de ser escritora. Como é que você foi parar no rádio? É tudo por acaso na minha vida. Eu acho que as coisas aparecem. Eu tenho uma regrinha. Eu não gosto muito de regra, né? Mas brincando. Mas eu tenho pra mim que falar sim para as oportunidades, não importa quais. Sim, mesmo que doa. Então aconteceu de eu ouvir, acho que foi nas redes sociais, eu não sei se foi na rádio, eu não lembro, uma brasileira que fazia rádio falar assim, eu tô indo pro Brasil, eu não vou mais precisar fazer, não posso mais fazer rádio. E tinha uma amiga minha na época que ela é jornalista. Eu falei, nossa, é pra ela esse programa, é a oportunidade dela. Porque a gente estava falando sobre isso, sobre ter um programa para estrangeiros, ou kiwis, né? Kiwi é quem mora na Nova Zelândia. E aí ela disse assim, eu quero. Aí ela foi lá, resolveu, fez o projeto e falou assim, você não quer fazer comigo? Faço, não sabia nem o que eu tava fazendo, né? Mas eu vou aprender. E o que você fazia lá no rádio? Rádio, tudo ao vivo, acredita? A minha escola foi rádio ao vivo. Nós fizemos 9 pilotos, né? Gravados, mas nunca editados. Sem editar, que legal, que era dela, ela era da rádio, né? Então eu tive a escola ali na vida real. Mas era música, comunicação? Não, a gente entrevistava pessoas. Aí foi uma das dificuldades que a gente teve. Eu tinha música também, uma dificuldade foi assim, quem sou eu? Aí eu fiquei com choque, falei, nossa, vou ter que ter câmera, eu vou falar, nem sei falar direito, né? E quem sou eu? Eu sou a economista, a auditora era tudo pomposo na época, desculpem auditores, mas era. Você tinha que vestir de um jeito, você tinha que falar de um jeito, você tinha que se portar de um jeito. Eu até brinco, eu fui pra Austrália esses dias, né? Eu falei pro meu marido assim, tudo é auditor, eu sei do jeito que eles andam, eu sei que eles são auditores, todo lugar do mundo, né? Sim, concordo. E aí, aí eu fiquei assim, eu não quero falar difícil, eu quero falar fácil, eu quero ser engraçada, eu queria ser a comédia, imagina, né?
Eu brinco que eu queria ser comediante. Eu não quero isso, porque assim, quando eu mudei do Brasil, esse peso todo que a gente tinha aqui de aparência, de como você tem que ser, de como você tem que se mostrar, aquilo tudo foi por água abaixo na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia você não tem que ser nada. Eu cheguei, por exemplo, no meu primeiro dia de emprego nessa empresa, quem abriu a porta para mim foi o CEO da empresa, né? O maior cargo. Ai, você que é a Cibele do Brasil. Ei. Sabe, nossa, ele abriu a porta para mim numa das maiores empresas da Nova Zelândia. Assim, que coisa estranha. Aí o controller veio falar comigo. Eu fui atrás de brechó, comprar salto alto, fazer unha, fazer não sei o quê, roupa, camisa. Ele disse assim, por que você tá vestida assim? Aí eu olho pro lado, todo mundo de chinelo, bermuda. Ah, não. Tá Juro. Juro pra auditores, economistas, contadores. Os auditores, depois eu vi, eles eram muito mais cheios de tatuagem, vestia como queria, piercing. Nossa, esse país é legal demais, é isso que eu quero pra mim, sabe? Liberdade, né? Liberdade, isso tira um peso, porque eu tinha sempre problema com aparência, não sei o que, lá você não precisa, lá você é o que é. O cabelinho enrolado, nossa, que legal, né, que você usa. Então, assim, foram coisas que foram sendo desconstruídas. E eu comecei a amar, porque eu podia sair de qualquer lugar, né? O pessoal falou assim, eles não se arrumam. Não, vai num casamento, vai simples, vai por um vestidinho, outro, mas é muito simples, é outro estilo de vida, né? Isso me fez muito bem. Imagina. Me fez muito bem. Eu não preciso gastar, não preciso aparecer, eu não preciso aquela pressão, né? A pressão social é muito menor, você acha? É muito. Muito menor. Muito. Por exemplo, a Nova Zelândia é um país que tem um dos salários mínimos mais altos do mundo. Isso quer dizer que, vou dar um exemplo meu. Como faxineira, isso, eu ganhava 17 e poucos dólares por hora. E como a contadora assistente, 24. Entendeu? Gente, assim, a diferença é pequena. É muito pequena. Então, como a mão de obra não importa o que você faz, você vai ser bem remunerado dentro dos padrões, assim, para uma vida melhor, né? Uma vida tranquila e digna. As pessoas não querem ir para a faculdade. Né? Os serviços que a gente chama de braçais lá, labor, tem outro nome, são muito bem remunerados e vistos. Então, essa coisa de faculdade não é para todo mundo. Então, mas assim, é que eu vou começar a reclamar se eu falar, porque como brasileiro eu não acho justo, né? Não, mas não é para todo mundo porque as pessoas não querem ou porque não há vagas, como aqui no Brasil? Não, há vagas, mas as pessoas não veem essa necessidade, porque se ela vai ganhar um valor suficiente para a vida dela com uma profissão que não precisa de mestrado, doutorado ou qualquer coisa sem qualificação, ela não vai fazer. Claro que tem pessoas que fazem, não é que não tem. Mas assim, às vezes, até para a área de TI, você vai ver pessoas que não são da área de TI conseguindo os empregos. Enfim, aí são as minhas reclamações de lá, que você falou, como que cresce. Eles têm uma coisa chamada do it yourself, que é faça você mesmo, aprende fazendo. Então a Nova Zelândia isso é muito forte. Eu não acredito nisso, você me perdoa. Ou seja, essa história de algumas faculdades aqui no Brasil venham aprender com quem faz. Só que antes de fazer, você precisa aprender a pensar, você precisa aprender a ciência da coisa. Lá é diferente. E aí, eu tive essas coisas também, entendeu? Mas assim, você vai... Não, porque o diferencial seu é o seguinte, foi fazer o mestrado. Eu fui. O que você foi fazer os mestrados? Só eu fiz, não tinha um neozelandês na minha classe. Não, mas é verdade, mas não tinha. Você foi buscar o conhecimento, a profundidade, que é o que faz porque veio dessa cultura, né? Eu vim dessa cultura, mas eles mesmos não fazem. Aqui no Brasil, dentro de empresas que eu presto sim serviço, é um matando o outro, é um querendo mais que o outro, fazendo curso e tentando lá não. E crescer. Lá não. E aí o que eu falho, lá, então, porque... É com base em quê? É com base em sorteio? Não, aí já é um critério mais político, de que é porque a Nova Zelândia é um país pequeno, então fica muito entre, né, as pessoas indicadas. Que não é legal, assim, no sentido... Eu não quero estar aqui reclamando sobre isso. Não, você não está reclamando. Você está me relatando, assim, porque por exemplo, eu já viajei bastante o mundo inteiro. A Nova Zelândia eu não conheço, mas eu tenho criança pequena e você acaba viajando para onde eles querem. Mas você pode ter certeza, o ano que vem, primeira viagem que eu vou fazer para Nova Zelândia, eu vou procurar você lá para dizer o seguinte, pelo amor de Deus,
Meu filho, você não tem Não vontade cresce. de desaprender, de crescer? Não, é um problema, tá sendo um problema porque a gente vê falando sobre a Nova Zelândia ser improdutiva, um dos países desenvolvidos mais improdutivos e ineficientes, né? Aí eu fico quietinha ali na minha, mas assim, mas a gente sabe as causas também, né? Essa coisa de não dar tanto valor ao... Tem muitas coisas culturais lá atrás, né? Pra você entender a realidade. Mas você acha, assim, uma última pergunta pra gente sair da Nova Zelândia. Mas eu queria falar duas coisas. Pode falar. Não, mas guarda a pergunta. Só duas coisas. Tá. Do it yourself, faça você mesmo, e as transferências, transferable, habilidades transferíveis. Que eles acham assim que, por exemplo, vou falar casos verídicos, a pessoa que era chefe de cozinha, ela, sei lá, ela gerenciava pessoas, então ela pode gerenciar projetos de TI, então eles têm muito isso. Como é que é? Assim, é uma... Peraí, o cara é chefe de cozinha e ele gerencia a cozinha. Para eles, ele tem capacidade de gerenciar o TI. Vão me matar. Imagina o pessoal da Nova Zelândia hater lá no comentário. Não, você está relatando. Ninguém está fazendo juízo de valor. Há juízo de fato e juízo de valor. Nós estamos fazendo juízo de fato. Você está contando. Está contando. E outra coisa, que eu trabalho no setor público. Talvez no setor privado as coisas sejam um pouco mais diferentes. Mas aquela coisinha ainda está ali. Tá, entendeu? Entendo. Porque no momento em que há um ditado que diz que a melhor motivação que existe é a necessidade, né? No momento em que o Estado te dá tudo, te paga bem, você vai... Pra quê? Pode ser, é uma crítica que se faz aqui ao Bolsa Família, essa história toda. Nós temos também. Aliás, nasceu lá, né? Muitos dos programas sociais nasceram na Nova Zelândia. Isso é verdade? O salário mínimo nasceu na Nova Zelândia. Não sabia, o direito do voto feminino também. A Nova Zelândia é um dos países mais progressistas do mundo. A primeira-ministra, que você me disse agora, eu não sabia, não está mais, era uma nega muito macho. Gostei muito dela durante a pandemia. Não, ela era mulher. Uma mulher mas corajosa. Sim, mas você tem... A Simone de Beauvoir disse que a mulher não nasce, ela se forma, né? A mulher não nasce mulher, ela se torna mulher, né? O livro dela, O Segundo Sexo, fala isso. Então, a sua história me lembra muito a Simone de Beauvoir por causa disso. Você não... você nasceu mulher, óbvio, mas em termos culturais, você tornou-se mulher. Essa mulher que você é hoje. Da mesma forma que o homem torna-se homem, né? Nessas coisas, dessas construções sociais, né? Sim, então vamos entrar. Sim, mas a questão da mulher tem um peso um pouco maior por toda a questão histórica. Por exemplo, mais dificuldade, né? Quando você disse, né? A questão da valorização dos economistas ali, que é importante naquele âmbito da profissão. Me lembrou na hora, eu te falei isso, eu não aguento. Valeria a pena ler duas coisas. Primeiro, Pierre Bourdieu é um sociólogo francês que morreu em 2002, e ele tem a teoria dos campos. Quando você disse, quando eu cheguei lá e eu bati o olho numa pessoa andando assim, falei, esse aqui é contador ou é auditor. Tá. Pierre Bourdieu, ele diz o seguinte, que você tem campos, e assim, cada campo tem as suas regras éticas próprias, as suas vestimentas próprias, o seu modo de ser próprio, os seus troféus próprios. Exemplo, no caso dos advogados, da área assim, jurídica, o troféu da área assim, jurídica é ser ministro do STF. O troféu tem sentido dentro do campo. Para você que é do campo da economia, da auditoria, ser presidente do STF não quer dizer nada. Por quê? Porque os troféus são presos ao campo. Eu não ando que nem um auditor. Mas se você me olhasse na rua com a pastinha na mão, você vai dizer, esse cara é advogado. Porque cada campo tem a sua vestimenta própria, o seu modo de ser próprio. E principalmente, cada campo tem uma coisa que ele chama de hábitos. A profissão vira pele. E, nossa, você fez uma analogia do ego. Vira pele. Que está no nosso livro. Vira pele. Mas não sou eu, o Pierre Bourdieu. Ai, vira gente, pele. eu não acredito que eu fiz uma analogia que eu nem sabia. Então o Pierre Bourdieu. Exemplo, ego. eu tive um professor que ele foi entrevistar
o Jânio de Freitas, que já morreu, um grande assim, jornalista, e ele perguntou pro Jânio, falou, Jânio, quando você está de férias, ele já é um jornalista mais velho, quando você está de férias e você vê um escândalo na televisão, ele falou assim, eu não consigo não imaginar a manchete do jornal do dia seguinte. Vira pele, a profissão vira... Isso. Então, quando se você disse isso, a gente percebe muito isso. Do mesmo jeito que a dançarina tem o seu campo. Quando você me falou assim, eu queria estar na frente, na hora eu pensei o seguinte, ó o Bourdieu, naquele campo de dançarinas, o troféu é estar na frente. E ela conseguiu. E o psicanalista, o psiquiatra falou assim, ela é parecidinha, ela quer aparecer. Não, mas não é buscar os troféus. É buscar o troféu daquela área, e isso não tem nada de ruim. E o seguinte, cada área tem uma área ética. Cada campo tem o seu campo ético. Como é que a dominante num campo da dança, a dominante no campo do rádio, porque assim, o que você quis, você conseguiu. Eu acho, assim, pensando nisso, que as coisas não estão separadas. Elas são uma só, né? Eu tenho um cérebro só, eu tenho um só corpo. Para mim, é igual. Mas igual como? Para mim, quando eu saí das finanças e fui para sistemas, eu continuava numa empresa, com os mesmos tipos de processos, com as mesmas pessoas, os mesmos jeitos que as pessoas tratam, com o jeito que a gente tem que lidar com vendedores. O trabalho não é o mesmo. Eu acho muito parecido. E eu acho que essa foi a minha facilidade de conectar, porque eu não senti essa transição. Mas não é mais uma facilidade de adaptação? Porque, assim, eu vejo uma inteligência emocional, pode ser uma resiliência. Porque, assim, até porque, como se dizia um professor de filosofia antigo meu, a igualdade é uma ilusão da matemática. Não existe igualdade na natureza. Igualdade é uma ilusão da matemática. Nada e ninguém é igual. Não. Mas são frutos de um monte de coisa, né? De tudo que eu vivi, das oportunidades que eu tive. Eu concordo. É o que eu estou dizendo. Você tem toda a trajetória. Do meu jeito de questionar muito tudo. Que isso me faz ter mais coragem. Isso, mas isso aí sim é um platô e que vale para tudo. Concordo. Eu sempre tive aquela coisa assim, nossa, eu vou conseguir. Concordo. Não sei, da onde eu não sei, porque eu tava dizendo aqui, eu sou insegura, mas uma vozinha fala, não, eu vou fazer, entendeu? Isso aí é muito louco isso. Não, mas isso aí é o mais legal, que é o seguinte, é assim, a cabeça boicota, mas a vontade supera. Eu sempre tive. E aí que vem, né? E eu fui fazendo, e eu não faço porque eu tenho planos, porque eu não gosto, eu sou uma tragédia com planos. Eu brinco que eu escrevi esse livro de trás para frente. Mas eu vou me virando do meu jeito e vou fazendo. Eu quero trabalhar no governo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar o meu inglês, eu tenho que fazer currículo. E aí vai, que até uma hora que chega. Ou não, né? No meu caso, chegou depois de 2 anos. Então, e queria fazer mestrado, o sonho da minha vida. Consegui minha residência, a primeira coisa que eu fui fazer mestrado. Então, eu sempre tive isso, de uma força interior, não sei, né? Eu tenho que fazer porque eu só tô eu mesma nesse mundo. Eu não tenho ninguém para me bancar, eu não tenho ninguém para me sustentar. Então eu vou lá eu fazer, né? Então eu sempre tive essa força. Foi fácil? Não. Tive depressão? Tive. E agora eu vou chegar no livro. Mas depressão? Depressão, com essa força toda? Sempre tive. E talvez me ajudou a criar forças. Porque quando eu entendi, fui procurar ajuda, eu comecei a criar resiliência e muita força emocional, né? Essa coisa minha, de chegar na Nova Zelândia e ver que tudo que eu sempre quis, que eu queria trabalhar na empresa X, eu consegui, eu queria faculdade tal, eu consegui. E aí, chegar lá na Nova Zelândia, tudo isso não tem a mínima diferença, ninguém tá nem aí porque pelo o que você fez, onde você estudou, e aí eu via o seu questionamento, como é que essa pessoa é promovida? E eu não sou, porque no Brasil teria sido, na minha concepção, porque sim, claro. Aqui era, né, tinha mais critério. E aí eu comecei a questionar as coisas. Se você questiona, tem que saber jogar o jogo, né? Eu não sabia, eu achava que eu questionando... Lá ou aqui? Lá em todos os lugares. Pela lógica, eles iam me dar razão. Só que não. Então, assim, eu comecei a sofrer muito bullying lá. Me dá um exemplo. De
de falação, lá tem um negócio na cultura do país que eles evitam confrontos, né? Então eles não vão chamar você para conversar, mas eles vão criar uma guerra atrás das suas costas, assim, mas é porque é a cultura da não confrontação, né? E eu, assim, questionando, e você acha que nossa, que inteligente que a pessoa é, que brava, ela vai questionar. Só que quando você questiona, a outra pessoa se defende, né? É assim que funciona. E aí começou a ficar muito difícil trabalhar lá. Eu ia para o trabalho tremendo, né? E aí fiquei mal, aí veio a pandemia. Sim. Aí pronto, aí pandemia, eu lá sem ninguém, sem saber o que era pandemia, o que vai acontecer no Brasil, vai todo mundo morrer, não vai? Né? E aí Obrigado, eu lembrei do psiquiatra que eu ouvia quando eu tinha depressão, fazendo a faculdade de economia. Eu tive a minha primeira, assim, como eu sempre escrevi, eu pego os meus diarinhos de infância, que eu ainda tenho, que legal, e eu vejo textos horrorosos de uma criança de 12 anos, eu choro. Ou 11 anos. Por quê? Sempre ali. Eu acho que era essa coisa da rejeição, né? Assim, eu não tenho assim um porquê. Eu fui uma criança doente, eu fiquei muito tempo em hospital por causa da asma, naquela época não tinha tratamento. Não tem um porquê. Às vezes acontece, são uma série de coisas, né? E aí, eu estava acabando a faculdade, eu acho que é aquela coisa e agora? O que vai ser? Eu vou conseguir entrar? Não tinha aqueles programas de trainee que entra só quem estudou no exterior? Como é que eu vou entrar? E aquela pressão de terminar. A minha monografia de economia foi maravilhosa. Eu fiz, só pegando aqui, já tirando, né, do prumo, eu consegui conectar coisas que estavam acontecendo na política com economia, desenvolver um algoritmo. Nossa, naquela época. Legal. Mandei para o Tesouro Nacional e tudo. Então, eu digo que foi minha contribuição para a economia até então, né? Espero um dia ainda conseguir. Que é aquela coisa de você analisar o que está acontecendo, o que está sendo falado e traduzir em números. Mas a menina insegura, a menina depressiva, que depois fez tudo isso... Com depressão mesmo. Mas como? Então, aí... Não, quer dizer, gente, não tem depressão. Tem. Aí, naquela época, eu ouvia rádio, gostava não sei se você lembra, daqui de São Paulo, a Rádio Brasil 2000, tocava rock. Lembro. E o Isaac estava lá, o Dr. Isaac Efraim estava lá. E ele falava um monte de coisa, eu nunca entendia direito, mas me servia de alguma coisa. Porque eu lembro, e lia muitos jornais, a Folha de São Paulo já naquela época já publicava muita coisa sobre saúde mental. Eu lembro até de uma matéria que falava, na Argentina o pessoal vai no terapeuta, que era muito tabu, né? Ainda é. E eu assim, eu quero também essas coisas, que eu acho que tem jeito, eu vou conseguir sair dessa dor, dessa coisa profunda. E aí eu ia ouvindo, eu sei que naquela época teve um dia que eu falei, não quero mais viver, não vai dar. E aí aconteceram um monte de coisa, que não preciso entrar em detalhes. Claro. E aí eu disse assim, eu vou procurar ajuda, numa segunda-feira. Aí eu fui atrás de psicólogo, psiquiatra, um monte de coisa, só chorava. E aí eu fui aprendendo a lidar. Muito difícil a gente entender o que está acontecendo, porque a gente acha que não tem erro na gente. O que eu estou fazendo? Eu estou aqui, eu sou boa filha, eu estou na faculdade, eu não bebo, não uso drogas, não roubo, sabe? Você fica assim, qual é o problema, né? E tem a imaturidade também que a gente não consegue ver. Eu não quero falar mal de profissionais de saúde, mas assim, às vezes é muito difícil você entrar no X da questão, de um profissional conseguir ajudar. E eu sou muito grata que com o Isaac eu consegui entender finalmente tudo. E foi isso que eu também quis passar nesse livro. Agora vamos voltar, porque vai virar um bololô, o pessoal vai reclamar, começou a falar de A, agora está em B, agora está em C. Mas como eu falei, eu não sou de planos, aí está tudo bagunçadinho assim mesmo. Mas depois a gente chega na conclusão. E aí, eu lá na pandemia, lembrei do Isaac. Falei, e aquele médico lá que eu ouvia quando eu era adolescente? Porque eu não sei até hoje. Não sei, me veio na cabeça. E aí eu fui atrás dele, nas redes sociais, comecei a participar dos grupos de terapia, grupo de estudo, curso. E aí eu anotava tudo, né, da época de sempre escrevi. A escrita, como sempre, vou repetir, sempre foi minha salvação para tudo.
para prestar atenção. Quando eu tinha um monte de cliente, eu ia anotando, eu era muito rápida, eu desenvolvi muita habilidade rápida de escrever. Escrever, assim, organizar o que a pessoa está falando, filtrar e fazer do meu jeito. E era um grupo de mulheres, e eu dividia isso com as mulheres. Olha, eu anoto tudo, vocês não se incomodam, eu mudo os nomes, eu conto as historinhas do jeito que eu estou entendendo, absorvendo a mensagem dele, e compartilhava com as mulheres. E uma falou para mim, a Cleusa, sempre dou o nome dela, doutor, por que você, falou para mim não, para ele, né, por que você não escreve um livro com a Cibele? Ela escreve direitinho, ela tem um jeito todo dela de contar as histórias. Aí ele falou, tá, eu topo. Aí eu falei, o que eu vou fazer agora que eu nunca escrevi um livro? Sempre quis escrever. Já tinha começado vários, mas não tinha passado das primeiras páginas. Porque eu não tinha essa sequência, né? Isso me atrapalhava. Já tinha ganhado prêmios literários. Com uns 29. Ganhei um da Folha de São Paulo, que era uma participação com... como que era? Uma escola de inglês. Que eu, graças a Deus, sumiu essa crônica, porque eu tenho medo. Eu acho que era politicamente incorreto. Imagina, eu era jovem. Assim? Eu fiz uma... Mas em inglês ou português? Era em português, não falava inglês ainda. Mas falava sobre o quê? Eu não lembro direito, mas mexia com religião, mexia com Michael Jackson, umas coisas assim. Eles gostaram, tanto ganhar. Eu ganhei a bolsa, eu fui estudar lá, gente, na escola. Sim, você é um paradoxo. Como é que pode a fragilidade criar tanta força? Mas geralmente a gente vem estudar arte também, a fragilidade cria força. Não, é incrível. A escravidão criou samba, que é uma paixão que eu tenho. Você vê essa... Mas eu não iria... não é simplista assim, né? Eu quero dizer o seguinte, você é um paradoxo em que sentido? E é um paradoxo bom, não estou dizendo, muito pelo contrário. Mais uma vez, é uma constatação, não é um juízo de valor. Como é que pode uma pessoa que tem essa insegurança que você está dizendo, que você teve, que todos nós temos, não venha me dizer que nego não tem, porque é conversa, e de repente você conseguiu tudo que você queria. Aos pouquinhos. Mas não importa quanta gente trava no meio do caminho. Mas também não queria tanto, né? Mas como não? Eu queria só... E aí, depois eu ganhei uma crônica, e aí eu entendi a minha dualidade. Porque a primeira que eu ganhei era uma comédia, era engraçadinho. E o outro era um drama que fazia chorar. Eu escrevi e chorava. Então eu acho que eu gostei dessa, e eu trouxe um pouquinho no livro, né? Porque é um livro de psiquiatria, você não pode ser muito engraçado, nem... Eu ainda estou aprendendo isso, né? A achar minha voz. Mas foi propositalmente colocar a linguagem divertida, que demorou, porque no começo eu fiz assim, gente, eu vou escrever para quem? É acadêmico? Não, eu vou escrever do povo. Aí veio a rádio, eu falei, eu quero falar uma coisa popular, eu quero pegar todas essas complexidades que eu estudei na vida e transformar numa coisa simples para dividir, né, esse conhecimento e compartilhar assim. E com as artes, você vai ver aqui que tem muita coisa estruturada, lógica, do meu jeito, muita sacada criativa e artística, trocadilhos, e fácil, que era a minha coisa principal. Não quero jargão psiquiátrico, não quero jargão de filosofia, de nada. Eu quero falar popular. Então isso foi depois de muito tempo veio, e assim, eu estava dizendo para o Caio, como é difícil você pegar essas complexidades, mas é uma coisa que eu já fazia no meu trabalho, eu faço direto, e transformar em algo fácil. O que eu faço? Eu sei que eles não vão conseguir ver o que eu estou vendo. Então eu pego e faço um monte de gráfico, figurinha, e conto piada. Esses dias eu fui selecionada para apresentar um fórum de TI lá, que era para 300 pessoas, e eu falei, isso que eu vou fazer? E eu vou fazer um stand-up comedy, juro que eu fiz. Que legal. E eu fiz. Ficou ótimo, o pessoal amou. E fui fazendo piadinha. Demora esse processo. Mas assim, ninguém nunca tinha visto aquilo. De pegar, fazer piadinha. Fiz piada com os gerentes, com os diretores, com a tecnologia, com o governo, com tudo. E as pessoas absorvem, porque eu aprendi que quando você fala fácil assim, as pessoas entendem. E quando elas entendem, elas cooperam. Obrigado por ter vindo. Você é um anjo. E desculpa. Obrigada, e eu vou te dizer aqui, ó. Gostando ou não, eu garanto, eu prometo que vai ter coisa aqui que você vai usar na sua vida e que vai ser muito bom para você. Tomara. Sextou mais uma vez, graças a Deus, estamos na UTI, mas não estamos doentes. Estamos, na verdade, tratando o desconhecimento. Se você quer alguém ou algum assunto para a gente
conversar aqui, eu vou ficar extremamente agradecido. Tchau, tchau. Beijo para todos.